Você trabalha com o quê? Eu não tô falando do seu cargo ou das tarefas que seu chefe te manda fazer. Estou perguntando o que você realmente faz, o que você cria, o que você melhora, em que você contribui. Para alguns, essa pergunta pode parecer fácil de responder, mas para aqueles que trabalham como gerentes supervisionando uma equipe de recursos humanos em uma seguradora, bom, pode ser um pouco mais difícil de responder. Segundo o site Brasil Escola do portal UOL, em 1950, o setor de serviços no Brasil era responsável por mais de 26,4% dos trabalhadores no país. Isso era 49,8% do PIB brasileiro. Já em 1973, o setor de serviços passou para 39,1% dos trabalhadores. Isso era 52,2% do PIB no país. Hoje, o setor de serviços emprega mais de 70% da população brasileira. Agora, quando pensamos em serviços, vem na nossa cabeça alguém servindo um café, encontrando aquele par de sapatos no fundo da loja ou carregando nossas malas pesadas no hotel. Claro que isso pode ser um luxo desnecessário para quem está aproveitando esse serviço, mas mesmo assim, é muito fácil ver que eles realmente agregam valor, seja na forma de uma boa xícara de café, sapatos novos ou suas malas entregues com pontualidade. Mas o setor de serviços é muito mais amplo do que o nome indica. Ele abrange todos, desde vendedores de call center até CEOs. Na verdade, hoje em dia é muito difícil encontrar um emprego fora do setor de serviços, especificamente porque essas funções exigem certificados ou diplomas. Mas o crescimento do setor de serviços de autoatendimento, acompanhado pela alta dos empregos inúteis, parece um pouco estranho. Certamente, o tal do livre mercado eliminaria essas pessoas que não contribuem, puniria naturalmente as empresas que têm altas despesas de salário e recompensaria as outras empresas mais eficientes, certo? Não. Então vamos entender esse segredo do dinheiro nos dias modernos, que é perpetuar a existência de pessoas que trabalham para nada além de justificar sua própria existência. Para entender essa peculiaridade do capitalismo moderno, precisamos primeiro olhar para o comunismo soviético. A União Soviética foi construída com base na ideia do trabalho nobre. O Estado dizia que o trabalho era honroso e digno. A palavra soviético pode ser traduzida como conselho de trabalhadores, e as pessoas se orgulhavam do seu trabalho acima de tudo. E quando não tinha trabalho suficiente para todos, isso era um problema. A busca pelo emprego estável significou que para algumas pessoas eram dadas tarefas claramente redundantes. Os gerentes das fábricas contratavam o máximo de pessoas possíveis, porque era uma honra supervisionar o trabalho de muitos camaradas. Eles tinham medo que, se não dessem emprego para as pessoas agora, eles não iam conseguir contratar as pessoas que precisariam no futuro. Essa acumulação de trabalhadores, como ficou conhecida, significava que algumas pessoas recebiam tarefas como contar estoques intermináveis de parafusos e porcas. Claro que a Rússia dos anos 50 é bem diferente do mundo ocidental de hoje, mas tem algumas semelhanças também. A teoria dos empregos totalmente inúteis começou a ganhar força depois que o antropólogo David Graeber publicou o livro Bullshit Jobs, no qual ele descreveu 5 categorias de empregos que se tornaram cada vez mais comuns. A primeira é o que ele chamou de lacaios. São trabalhos como porteiros, recepcionistas, motoristas e ajudantes. Esses trabalhos existem para fazer outras pessoas se sentirem melhor consigo mesmas, e podem ser facilmente substituídos por algum tipo de tecnologia. Isso se for realmente necessário. Depois, vêm os adesivadores de duto. Para ilustrar, pense em alguém consertando um vazamento com uma fita adesiva. São pessoas que trabalham para aliviar problemas que poderiam facilmente ser corrigidos permanentemente. Imagina alguém que é gerente de estoque, que tenha que atualizar os níveis de armazenamento do depósito. Essa tarefa poderia ser feita de forma automática ou pelo menos compartilhada entre os funcionários do chão da fábrica. Em seu livro, Graeber fala de um adesivador de duto que tinha a função de consertar os erros cometidos por um contador que parecia ser brilhante. Na verdade, esse contador brilhante estava desmotivado e o adesivador de duto teve que lutar com a burocracia para consertar os erros dele, antes que pudessem causar algum dano. Esse exemplo mostra que a solução do problema nem sempre é se livrar da pessoa no trabalho inútil, porque o próprio adesivador de duto, no caso,
estava contribuindo com algum valor, mas seria capaz de criar muito mais valor e com mais eficiência se o obstáculo desnecessário fosse removido, ou seja, o tal do contador brilhante ser demitido. O mesmo não pode ser dito da próxima categoria de trabalhos inúteis da lista, que são os marcadores de caixa. Eles são os exércitos de robôs sem cérebro que existem nas grandes empresas ao redor do mundo, porque fazem com que essas empresas pareçam importantes para outras grandes empresas. Pense nas pessoas que criam jornais internos da empresa, com histórias dos principais executivos ou seja lá o que eles escrevem nisso. Quero dizer, ninguém realmente lê, e esse é o ponto. Mas se a empresa não tem um jornal interno, ou um comitê de planejamento de festas, ou um coordenador cultural, pode parecer uma empresa pequena, que não vale a pena fazer negócios ou trabalhar nela. Mas agora é hora de entrar nos verdadeiros campeões do mundo dos trabalhos inúteis. Os capangas. Os capangas é o nome carinhoso dado a uma classe de trabalho que na verdade tem um impacto negativo na sociedade, mas se faz necessária pelo simples fato de existir. O exemplo clássico disso são os advogados corporativos internos. Eles realmente não produzem nada, mas se você não tiver eles, vai ficar muito mais caro contratar advogados de fora. Isso para combater os processos de empresas que têm os tais dos advogados corporativos internos. Talvez o melhor exemplo disso seja o troll de patentes, que é basicamente quando empresas compram outras empresas com muitas patentes genéricas e tentam processar outras empresas na expectativa que elas concordem em fechar um acordo fora do tribunal. Até as maiores empresas do mundo fazem esse joguinho que não leva a nada. A Apple processou a Samsung pela patente de um telefone retangular com cantos arredondados. Agora apenas se pergunte, independente do que você pensa sobre patentes ou propriedade intelectual, qual o valor estava sendo criado por milhares de pessoas que tinham trabalho em tempo integral de fazer cumprir uma decisão dessa? Agora você pode pensar que os capangas são ruins, mas bem piores que eles são os mestres de tarefa. Esses são as pessoas designadas para vigiar e gerenciar pessoas que realmente não precisam ser vigiadas ou gerenciadas. O gerenciamento eficaz existe, especialmente quando se trata de coordenar uma equipe com várias habilidades, mas alguém como um gerente de vendas que comanda uma equipe de pessoas que tem exatamente o mesmo cargo é um pouco diferente. Na melhor das hipóteses, eles vão ser líderes de torcida muito bem pagos, que incentiva as pessoas a trabalhar mais em tarefas que podem ser inúteis, e na pior das hipóteses, eles vão ser distrações desesperadas para justificar sua existência, convocando reuniões e criando declarações de missão estratégica que não servem para nada, além de afastar as pessoas de um trabalho que elas realmente teriam a chance de fazer algo significativo. Essa lista de 5 categorias de trabalhos inúteis não é determinada. Na verdade, alguns funcionários podem achar que sua função inútil é uma combinação de todos esses 5 fatores. Muitos gerentes intermediários existem para supervisionar departamentos inúteis e só têm um emprego porque uma hierarquia corporativa bem burocrática faz os chefões do topo se sentirem bem consigo mesmos. Mas isso não responde à pergunta: como chegamos aqui? A União Soviética criou empregos inúteis porque estava obcecada que todos tivessem um trabalho, e a nação se orgulhava do trabalho. Mas nosso sistema capitalista deveria ser melhor do que isso, correto? Bem, mais ou menos, mas ainda somos vítimas da mesma burocracia. Claro que as empresas se dariam bem reduzindo essas tarefas, mas quem toma essa decisão não teria nenhum incentivo. Da mesma forma que um operário de fábrica soviético reunia funcionários para parecer importante, os gerentes modernos fazem a mesma coisa. Assim como as paredes das fábricas foram cobertas de propaganda sobre o brilhantismo dos trabalhadores soviéticos, as páginas do LinkedIn são cobertas de propaganda de autopromoção sobre como foi uma honra para algum analista liderar um projeto de desenvolvimento inútil em alguma corporação. Da mesma forma que a União Soviética era obcecada por todo mundo ter trabalho, mesmo que isso significasse empregos inúteis, os locais de trabalho de hoje em dia são obcecados para que todos trabalhem suas 40 horas semanais completas, mesmo que isso signifique inventar tarefas inúteis. Isso sem falar da burocracia. Vamos esclarecer uma coisa. Países como o Brasil não têm mercados totalmente livres. Existem leis e regulamentos sobre como fazer praticamente tudo. Você quer abrir uma empresa? Bom, é melhor você garantir um contador, fazer o contrato social adequado com um advogado,
entrar com o processo de registro na junta comercial, garantir o alvará de funcionamento com a prefeitura, fazer a inscrição estadual, ter as licenças específicas do seu negócio junto com a prefeitura e o estado, pagar tarifas, impostos. Todas essas etapas envolvem outras grandes instituições que, elas próprias, vão ter empregos inúteis. Agora, não é defendendo o Estado grande ou pequeno. Algumas políticas são realmente importantes e, claro, algumas são inúteis. Mas as empresas também tiveram um papel muito importante em todo esse sistema. O crescimento do lobby entre políticos levou à criação de mais e mais leis, o que tornou quase impossível iniciar e manter um negócio bem-sucedido de qualquer tamanho sem uma equipe de contadores e advogados que ajudam o empresário a navegar nesse mar de burocracia. Você pode falar que isso é do interesse das grandes corporações, porque torna mais difícil para os concorrentes em potencial sair do zero, mas não queremos apontar o dedo aqui. De qualquer forma, existe solução para isso? Como sociedade, sim. É só abraçar a ideia de que tá tudo bem não trabalhar 40 horas por semana. A ideia que um trabalho é inútil ou não é totalmente correta. Na verdade, quase todos os empregos vão ter um nível de inutilidade junto com as rotinas diárias. Se fosse aceitável ir embora do escritório quando seu trabalho estivesse feito, seria muito mais fácil ver quem não está contribuindo e identificar aqueles famosos braços curtos. Agora, como um indivíduo, realmente não. A verdade é que se você tiver um trabalho com muitas tarefas inúteis, você pode aguentar no curto prazo e talvez trabalhar em outra coisa no seu tempo livre. Ou você pode vestir a camisa. Tem muitas pessoas com orgulho dos seus títulos fúteis. Talvez isso torne as reuniões inúteis ou os PowerPoints irrelevantes mais fáceis de aturar, agora que você sabe que tudo isso é inútil. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para continuar descobrindo os segredos do dinheiro.